Se estiver com a Bíblia, vamos abrir em Lucas capítulo 2, do versículo 15 até o versículo 20, porque hoje nós iremos falar de Natal. Quando os anjos o deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores. Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora dito. Palavra da salvação. Esse trecho de Lucas é para nos fazer um convite, né? Essa forma como ele descreve aqui a questão dos anjos, a questão dos pastores, é para nos fazer um convite. Da gente esse ano acolher o Natal como os pastores acolheram o Natal. Então vamos observar aqui algumas coisas que... Tem algumas que nós vamos sublinhar depois, mas em linhas gerais, como é que Lucas descreve com uma delicadeza a caminhada de fé dos pastores. A primeira coisa que aconteceu foi que eles ouviram, né? Então os anjos chegaram e avisou a eles que havia nascido o Salvador na cidade de Davi. Então, quando os anjos os deixaram, os pastores, depois que ouviram, falaram assim: vamos em Belém? Vamos para Belém? Vamos ver o que aconteceu, o que o Senhor deu a conhecer. Então eles foram, e foram às pressas. Vocês podem ler aqui, foram às pressas. Lá quando eles encontraram Maria, José e o menino, eles acreditaram. Então eles viram materialmente, viram pelo olhar da fé, pelos olhos da fé. Depois que eles viram, que eles acreditaram, o que eles foram fazer? Eles testemunharam. Está escrito aqui que eles voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que viam. Vocês imaginam com que entusiasmo eles estavam contando isso. Então, porque eles acreditavam, era um grupo de crentes, eles foram gerando outros crentes. Outros que acreditavam no Senhor. E aqui tem um detalhe tão bonitinho, né? Que quando ele diz, vamos ver o que eles fizeram lá, o que o Senhor deu a conhecer, né? Na verdade, o que Deus deu a conhecer? Deus deu a conhecer Ele mesmo. Quem que Deus deu no Natal? Deus deu Ele mesmo, né? Ele veio ao nosso encontro, né? Então, por isso que a primeira palavra do Natal, a primeira coisa que nos acompanha no Natal, quando os anjos chegam, é alegria. Eles falam assim: não temais, eis que vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. São Leão Magno comenta assim: no dia em que nasce a vida, uma vida que destrói o medo da morte e traz a alegria das promessas eternas. Ninguém está excluído dessa felicidade e a causa dessa alegria é comum a todos. Exulte o santo, porque se aproxima o prêmio. Alegre-se o pecador, porque lhe é oferecido perdão. Retome coragem o pagão, porque é chamado à vida. E é isso, né? O que Deus veio dar a conhecer? Ele mesmo. O que Deus veio nos salvar, veio nos trazer? Ele veio nos dar a vida. Ele veio nos buscar para a vida eterna. Né? Então, é belíssimo quando a gente para e pensa esse mistério do Natal. Como é que Deus se encarna e vem ser um de nós? Então, por isso que nesse Natal eu quero que vocês sublinhem uma palavra, sublinhem uma frase, que eu quero que vocês repitam isso uns para os outros na noite de Natal, que é uma coisa que os pastores falam um para os outros. Vamos a Belém? O que significa voltar a Belém? Vamos voltar a Belém? Voltar a Belém significa voltar para a simplicidade? Voltar para a pureza das nossas origens? Voltar lá no berço de onde nós nascemos? É preciso voltar. Nós nos distanciamos demais de Belém. Distanciamos muito. A nossa fé ficou muito pesada. Nós começamos a ter pensamentos, a estudar e pensar tantas coisas que a nossa fé ficou pesada. Nós nos afastamos dessa pureza. Às vezes nós temos tantos pensamentos
até contraditórios, até obscuros. Isso afastou demais daquela pureza daquele menino no presépio. Então nós estamos precisando de buscar de novo essa origem. É preciso voltar a ser simples. Mas o que significa simplicidade? Simplicidade é ter o coração voltado para uma coisa só. Se vocês tiverem curiosidade e oportunidade de observar o voo das pombas no fim do dia, vocês vão observar que elas voam numa única direção. Mas nós estamos na era da multiplicidade, não é? Os jovens acham que multiplicidade significa liberdade, não é? A liberdade, essa multiplicidade, na verdade, ela estraçalha o nosso coração. Jesus, quando foi tentado, foi dito assim para ele. Jesus foi levado ao monte mais alto, mostrar todos os reinos, todo o poder e a glória, e disse assim para ele: olha tudo isso, eu te darei tudo isso, se você prostrar diante de mim e me adorar. E aí Jesus diz assim: está escrito que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará cultos. Isso está confirmado lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 3. Vocês podem conferir. É Yahvé teu Deus que temerás, a Ele servirás. Está em Deuteronômio. E Jesus, Ele diz para nós aqui em Mateus 6, 26, Ele diz, Mateus 16, versículo 26, Ele diz: de fato, que aproveitará o homem o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Porque, na verdade, a multiplicidade, quando a gente não tem o coração focado numa coisa só, o nosso desejo fica dividido, a gente perde o nosso desejo. Observem quando, em algumas situações, você ama mais de uma pessoa. Você não ama ninguém, não é? Quando você quer um monte de coisa, você não tem nada. Divide, e você não terá nada. É porque quando a gente está lembrando da simplicidade do Natal, é voltar a ter o nosso coração para um só. Voltar a ter o nosso coração voltado para o Senhor, nosso Deus. Entender que o nosso amor está resumido ali. Por isso voltamos. A multiplicidade, ela estraçalha o nosso coração. Ela vai nos colocar completamente divididos. Completamente. Então precisamos voltar a Belém. Precisamos pensar nessa simplicidade do Natal. Essa pureza. Precisamos de voltar lá no berço onde nascemos. Precisamos ter coragem de voltar para o berço que nós acolhemos, olhar aquele menino e lembrar que dentro de cada um de nós existe uma criança que está querendo nascer. E que nós, quando a gente celebra o Natal, na verdade, o Natal não é só uma lembrança do nascimento de Jesus, mas Natal é uma consciência que vai aumentando todos os dias da nossa vida. Prestem atenção. Quando a gente é criança, o Natal é só presente. Dê roupa para uma criança, você arrumou um inimigo. Quando a gente vai ficando jovem, Natal significa festa. Mas à medida que a gente vai caminhando na vida, vai amadurecendo, o Natal vai tomando outra cor, vai tomando outra forma. E eu vou entendendo que o Natal é um mistério de amor de Deus. Tem algo fazendo barulho que não me permite chegar para cá nem para lá, não é? Então, na verdade, o Natal é esse mistério, esse Deus que vem, que é um desafio. Me coloca de novo para poder olhar para aquele berço, para quem sabe dessa vez eu conseguir entender que custa tão pouco para a gente viver bem. É tudo tão simples. Mas o quanto é difícil para nós podermos entender. Quem sabe a gente vai poder começar de novo nesse Natal. Que a gente vai poder conseguir ver a estatura, a altura espiritual que eu preciso ter na vida, atingir na minha vida, à medida que eu vou amadurecendo do ponto de vista espiritual. O Natal é um desafio para nós, porque o Natal me faz entender que Jesus veio, Ele nasceu, nós nascemos, Ele nasceu. Ele lutou para viver, para sobreviver, para dar a vida, para explicar tantas coisas. E é a mesma coisa que nós vamos fazendo. Tudo isso que nós estamos fazendo, Jesus já fez antes de nós. Essa luta nossa não é nova, Ele já viveu toda por nós. O Natal está sempre me desafiando que hoje eu posso fazer melhor do que ontem.
Porque eu posso ir compreendendo a dimensão desse amor dele por mim e viver um dia por ele, cada dia por ele. Cada dia mais por ele. Porque à medida que eu vou tomando consciência desse Deus que é completamente amor. Isso é mistério. Esse Deus que vem para mim, para me resgatar, para me entender que eu tenho uma vida inteira para viver. Eternamente com ele. Então por isso que é uma consciência que vai nos colocando a cada dia, né? O Natal é essa consciência que vai desabrochando em nós. Muito mais que celebrar um dia, uma festa que não tem fim. Porque num dia exatamente como hoje, Jesus fez tudo isso que nós estamos fazendo. Né? É nos lembrar que somos capazes de compreender esse mistério, acolher esse mistério de amor, mas também ser capaz de dar uma resposta para esse mistério de amor. Porque a glória de Deus é nos amar. E Ele nos ama por primeiro. É tão lindo que na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 1, como é que nós podemos responder a esse mistério de amor? Responder a tanto amor, a um Deus que vem naquela pureza. São Paulo diz assim: tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. Esse é o grande segredo, que para poder imitar o meu Pai, eu tenho que aprender a amar. Esse é o nosso grande segredo, né? Está escrito aqui, se a gente olhar em Lucas, logo depois do nascimento de João Batista, quando Zacarias vai fazer uma oração, ele profetiza e fala que nós, né, depois que a gente é libertado, que a gente possa servir a Deus com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. Como é que eu respondo a esse mistério de amor? Com amor. É a única forma da gente fazer isso, essa resposta. Como é que eu vou fazer isso na época de Natal? À medida que eu vou tomando uma consciência de Natal, dessa vinda de Deus para nós, por amor, para nos resgatar por amor. Bem, eu acho que o que a gente poderia fazer agora seria tirar do nosso coração qualquer ressentimento, mesmo que ele seja justo, mesmo que alguém tenha feito alguma coisa por nós, que seja justo que eu seja ressentido. Mas vamos tirar o ressentimento. Vamos tirar qualquer pensamento hostil que a gente tiver, quanto a qualquer pessoa, seja pensamento, seja sentimentos ou palavras. Seja por quem está perto, seja por quem está longe. Por que eu vou fazer isso? Porque Jesus fez primeiro. Primeiro ele fez isso. Ele não guardou rancor de ninguém. Ele não fez justiça por ele mesmo. Ele não esperou que o outro fosse dar um passo em direção a ele. Ele deu o passo em direção ao outro. Ele mais do que amou, perdoou, nos acolheu. Então, um jejum que a gente pode fazer para nos preparar para esse Natal seria o jejum dos pensamentos e das palavras hostis. Se a gente não puder fazer isso o ano inteiro, pelo menos agora, vamos tentar a gente guardar todos os pensamentos ruins, todas as palavras que podem machucar alguém. Nesse período de Natal, como uma resposta a esse Natal? Acolher esse Natal dessa forma, com amor, do jeito que somos amados. Como a gente ainda não consegue amar do jeito que somos amados, que a gente possa retribuir isso, porque a gente vai adquirindo consciência, não é? Então que a gente possa fazer esse jejum, isso pode ser interessante, que a gente possa fazer um progresso nessa nossa caminhada espiritual. E eu queria fazer um pedido a todos que perderam alguém. Porque às vezes a gente está aqui com alguém que perdeu filho, ou perdeu mãe, ou perdeu pai, ou perdeu esposa, ou perdeu marido, ou perdeu alguém que a gente acha que não vai sobreviver. E aí a gente fala, nem vou celebrar Natal. Não quero nem pensar em Natal, não quero fazer nada Natal, quero dormir no Natal, quero tomar um remédio e acordar no dia seguinte e já ter passado o Natal. Pois eu quero te pedir que faça o contrário. Abra a casa. Deixe o vento de Deus circular. Deixe o Espírito Santo varrer a sua casa. Vamos fazer o contrário. É exatamente porque existe Natal, porque Ele veio, que você terá o direito à eternidade. Somente porque Ele veio, você vai reencontrar aquele que você ama. É o inverso. É o inverso. É o momento da gente celebrar a vida, que eu falei aqui, que São Leão Magno falou para nós. Aquela vida que derrubou o medo da morte. A vida que nos liberta do medo da morte. Então é por causa dele, porque ele veio, é que nós temos que dançar. Mesmo diante da dor.
Então nós vamos colocar o retrato das pessoas que a gente ama. Porque se eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição. E o Natal me lembra tudo isso, me remove a tudo isso, me relembra tudo isso. Ele veio e me deu o direito de eternidade. E porque eu creio que Ele veio, assumiu, veio nos buscar por amor, um dia nós vamos estar todo mundo junto. Sentado na mesma mesa, como Ele disse, com Abraão, com Moisés, com Isaac e com Jacó. Ele fala, vai vir pessoas do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. E poderão ceiar. Se cremos nisso, é um momento que nós temos no Natal de celebrarmos essa nossa fé. Eu creio nesse menino que veio, que é Deus, que veio por amor para nos resgatar, para que a gente possa viver uma eternidade junto com Ele. Então está vendo como é que o Natal vai nos abrir uma nova consciência? É o momento de vocês testemunharem em que vocês creem. Que a nossa fé é uma fé no Deus vivo que vocês acabaram de cantar. Um Deus, nós estamos celebrando a consciência de uma eternidade que vive no meio de nós. Isso é Natal. É esse Deus vivo caminhando conosco. Então não vamos tomar remédio na noite de Natal. Se você ainda não está caminhando, se você ainda está precisando de remédio, de muleta para dar conta, tome. Mas é porque você ainda não recebe o remédio que te põe de pé, que é a Eucaristia. A gente precisa da Eucaristia, é esse remédio que nós precisamos, porque nós recebemos Ele vivo que nos põe de pé e fala, caminha, eu estou com você. Mas temos que crer nesse Deus conosco. Ele veio. Ele veio para poder nos colocar de novo de pé. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quero dizer, em marcha, você que chora, continue andando, mas porque a gente não anda só mais. A gente celebra o Natal. Jesus veio. Veio e permanece conosco. Então que a gente não tenha medo de celebrar isso. Que não seja o Natal um momento da gente entristecer. A gente vai lembrar das pessoas, sim, claro que a gente gostaria de elas estarem aqui. Vamos chorar, sim, mas vamos celebrar a vida delas. Elas estão vivas e um dia, e só porque existe esse dia, nós poderemos estar juntos. É lindo demais isso. É mistério demais. É tanto mistério que a gente não consegue explicar, a gente fica sem palavras diante do que Deus fez. E Ele fez isso. Ele veio por amor. Então, cabe a nós que cremos e que professamos essa fé, que rezamos o creio, não rezamos? Fala que creio em Jesus, que filho de Maria, que veio que nasceu da Virgem Maria, que veio para cada um de nós, veio nos buscar, veio abrir os nossos olhos, veio enxugar as nossas lágrimas, que veio para nos dar um outro tempo, que veio para nos acordar para tantas coisas, para a vida verdadeira. É por isso que a gente vai voltando para a simplicidade, não é? A gente vai deixando de amar tantas coisas, vai entendendo que a gente ama um só. Porque o resto é ilusão. Né? Que é só Jesus que quem traz a paz no nosso coração. É só Ele que enche nosso coração de amor. É só Ele que nos dá coragem para caminhar. É só Ele que nos põe de pé. É só Ele que enxuga as nossas lágrimas e fala, coragem. Você vai falar comigo, filho, mas como é que eu vou viver com a perda dessa pessoa, com a ausência dessa pessoa? E eu te digo, um dia de cada vez. Porque foi assim que Ele disse. A cada dia basta o seu cuidado. Mas como que eu vou dar conta? Bem, se a sua missão tivesse acabado, você já tinha ido. Mas sua missão não acabou. Então, você ainda tem um tempo para continuar. Como é que a gente vai viver? Aquilo que eu falei aqui, no amor. Então nós vamos levantar de manhã e falar, só por hoje, Jesus, que nós vamos viver. Só por hoje que eu vou viver, hein? Amanhã eu não sei se eu dou conta. E é assim mesmo. A gente levanta, cai de joelho e diz, a seu dispor. Com a consciência que eu caminho na sua santíssima presença. Somente para vos servir. Senão nós vamos morrer de vergonha quando chegar diante dele. Fala, menina, eu chorei tanto que eu perdi aquele que eu não fiz o que você mandou. Porque cada um de vocês tem uma missão que eu não faço por vocês como vocês não fazem a minha. Não vamos perder tempo. Deus precisa de nós. Deus escreve as suas mãos. Você precisa testemunhar esse amor dele no Natal. Muito mais que dar presente, abraçar as pessoas e falar, viu quem veio? Quem chegou? Jesus, sabia não? Chegou. Vamos até Belém, deixa eu te levar até lá. Deixa eu te mostrar aquele menino na manjedoura que veio por amor. Veio porque me ama e que te ama e ama todos nós. Ele não veio amar o nosso pecado, ele veio nos amar, pecadores, para nos transformar, para nos tirar dessa mesmice, para dar um colorido na nossa vida, para falar, vamos dançar e celebrar, a vida é eterna. Isso é Natal.
Olha que presente temos. Olha como é que podemos nos preparar para isso, para celebrar isso com a dignidade que isso merece. Sei lá, mas eu estou com dor, estou com uma doença incurável. Não, está mais perto de chegar a perder, logo espetáculo. Pensa nisso. Estou com uma doença, menino, mas eu vou vivendo cada dia melhor, porque eu vou estar com ele. Falta menos um. O seu coração não anseia por ver Jesus? Será possível que você iria responder para mim que você não deseja vê-lo? Será que seu coração não dispara quando você pensa que está chegando a sua hora de ir? Porque você vai vê-lo. Se o amássemos, não é? Porque quando você está levemente apaixonada, está chegando a hora de você ver alguém, o coração está... Você está até sem fola, a boca já secou, a perna está bamba e você fala, não vou dar conta? Isso é um simples mortal? Mas eu estou falando de ver Jesus? É o nosso coração que vai vê-lo. Não é possível que o coração de vocês não dispara quando você pensa, vou vê-lo. Eu vou morrer de amor. Mas é por isso que a gente precisa retomar. O nosso coração precisa estar voltado para uma coisa só. É por isso que os pastores nos convidam. Vamos voltar para Belém? Vamos nesse Natal rever como é que está a nossa caminhada espiritual? Vamos rever se, a exemplo dos pastores, eu também ouvi, eu também vi e eu também estou testemunhando esse amor? Testemunhando como é que esse Deus faz maravilhas na nossa vida? Como é que Ele é vivo e eu caminho diante de um Deus vivo? Será que a gente dá conta? Ou nós vamos ficar na noite, no dia do Natal, chorando e falando, eu odeio o Natal? Então não deixe ninguém sozinho nesse Natal, não deixem. Se você ficar sabendo que alguém vai passar o Natal sozinho, busca na sua casa. Vamos celebrar. A gente não precisa de muita coisa, não. Precisa de estar junto, ajoelhar, falar obrigado porque o Senhor veio por amor. E porque o Senhor veio, nós vamos viver juntos eternamente. Ensina isso para o outro. Conta isso para quantas pessoas que estão deprimidas porque não sabem disso. Que não vê sentido na vida. Natal é para quem acorda de manhã e se sente desafiado a viver um dia como novo e com um sentido novo, porque está diante daquele que é. Compreende? A nossa vida não é essa mesma mesmice. É uma aventura descobrir com Ele. É estar nas mãos dele e falar, estamos aqui, vamos aonde que o Senhor está precisando mesmo de mim? A gente tem que fazer um trato com Jesus. Eu cuido das suas coisas, você cuida das minhas. Um espetáculo essa troca. É um espetáculo que a gente cuida mais ou menos, mas Ele cuida perfeitamente. É sempre uma troca de desvantagem para Ele. Mas para nós é maravilhoso. Eu cuido das suas, você cuida das minhas. Aprende a fazer essas trocas com Ele. A gente precisa de aprender a conviver com esse Deus vivo, que caminha conosco, que espera por nós. Na verdade, todo dia é Natal. Porque todo dia Jesus espera a oportunidade de nascer dentro de nós. Ele está esperando a oportunidade de você abrir uma portinha e falar, nasça aqui, Senhor. Porque a gente pode celebrar em Belém, Ele nascer 2.000 vezes, 3.000 vezes. Se Ele nascer no seu coração, nunca será Natal. Compreendem? Enquanto você não tomar essa consciência, nunca será Natal para você. Mas o dia que você entender que Ele nasceu por você, por amor a você, por esse amor enlouquecedor por você, e que Ele pode transformar qualquer coisa, que a sua vida pode ser Natal hoje, se você descobriu isso. E que se você pode convidar alguém, que nesse Natal a gente tem essa ousadia, né? De falar uns com os outros, vamos para Belém. Não precisamos de fazer festas suntuosas, não, precisamos de cair de joelho, diante desse mistério, de cair de emoção, de falar, como é que esse menino está acenando para mim, está me chamando, porque ele só vai chamar aqueles que querem a vida. É a vida que você está querendo? De verdade? A vida com Ele, a vida plena? Nessa vida mais ou menos, não. Deus não gosta de nada mais ou menos. Ele gosta de abundância. Ele é farto, né? Por isso que quando Ele dá para a gente, Ele dá sem medida, né? Porque Ele é o Deus da abundância. Ele não mede. A gente é que mede. Deus não mede nada. Ele simplesmente dá. Que a gente possa celebrar esse Natal com outro olhar. Mas antes de celebrar o Natal, que a gente possa se preparar. Preparar o nosso coração para Ele nascer. Você já imaginou? Já fiz a proposta. Além dos alimentos que vocês vão tirar, fazer um jejum bacana, tirem as palavras pesadas. Vamos tirar as mágoas, os ressentimentos. Vamos transformar. Vamos preparar, vamos pedir ao Espírito Santo que faça um lugar docinho, fofinho para Jesus nascer. Que o nosso coração seja um coração de amor. Porque Ele é tão doce, né? Já falei isso com vocês, que Ele parece mel, de tanto que Ele é doce. Então que Ele possa ter um lugar doce para Ele nascer. Um coração que já tenha sido limpo pelo Espírito Santo. Então se vocês conhecem alguém que está entristecido, que perdeu alguém, ou que está com alguém muito doente, vamos celebrar. Não é motivo de fechar, ao contrário.
Ao contrário. Isso é testemunhar a fé de vocês. Não podemos perder a oportunidade. Não é a festa que o mundo prepara. É a festa que nós, que cremos no Senhor, preparamos. É diferente. É completamente diferente. É outra história. Essa será a nossa resposta ao Natal. Resposta a esse amor. Que quando Deus fala para nós, né, quando os anjos vêm em nome dele e diz, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Sim, que a gente possa ter paz. Que Deus possa, né, estar nos nossos corações e que a gente possa viver uma noite de paz. Uma noite de encontro, porque primeiro com ele, com os irmãos. Mas que a gente esteja aberto a esse mistério. Explicamos esse mistério? Não, não vamos explicar. Vamos acolher esse mistério. Vamos acolher Jesus que quer vir para melhorar muito mais a nossa vida, para transformar. Comece a prestar atenção nessas coisas. Nessa consciência que Deus, com essa delicadeza, vai despertando em nós. É uma delicadeza de uma consciência que cresce todo dia. Todo dia. Hoje nós estamos vivendo o Natal na perspectiva dos pastores. Né? Nós já acolhemos Natal de tantas formas. Hoje pelos pastores, na simplicidade. Precisamos voltar a ter uma fé simples. Acreditar no nosso Deus Pai, que nos criou por amor, para vivermos no amor, como filhos dele, no amor. Vamos aceitar esse desafio? Vamos ver como é que a vida fica melhor no amor, aí fica tudo melhor, mais suave, mais doce. Vamos tirar tanta coisa truncada na nossa alma, tanta coisa levando a doença, tanta coisa, tantos muros, né? Outro dia eu propus a isso, vamos derrubar tantos muros, vamos abraçar mais nesse Natal, que a gente abrace muito. Vamos começar hoje, né? Vamos abraçar muito, quantas pessoas que a gente encontra que não abraça. Vamos dizer uns para os outros o quanto a gente gosta. Se você não tiver nada de bom para fazer, para falar para outra pessoa, reza a Ave Maria para ela. Até que Deus te ajude a falar algo de bom, não é? Mas não fale nada de mal. Lembre disso, nenhuma palavra hostil saia da nossa boca. Nenhum pensamento, mesmo aquele que esteja lá no Japão, para ninguém. Nem perto nem longe. Vamos começar a treinar, parecer com o Pai. Vamos treinar, parecer com aquele que vem. Eu desejo mesmo que a gente, nessa noite de Natal, possamos dizer uns para os outros, vamos para Belém? Que a gente possa agora fechar os nossos olhos, repensar a nossa caminhada espiritual até aqui. Estamos nos preparando para a nossa grande festa, para a grande chegada, para mais do que uma lembrança, para celebrar a vida eterna no meio de nós. Que a gente tenha coragem de ver aquilo que precisa ser mudado. Vamos abrir o nosso coração, vamos abrir essa casa. E convide o Espírito Santo, fala com ele, venha. Vamos começar a faxina, vamos varrer. Vamos preparar uma grande festa. Que o Senhor me ajude a estar com a casa pronta para aquele que há de vir. Um Feliz Natal a todos.